somente a primeira parte do versículo, que diz: quem deu crédito à nossa pregação? Somente aqui, somente esse texto. Quem deu crédito à nossa pregação? Nós sabemos, irmãos, que a pregação, ela é uma forma de explanar a mensagem que Deus deseja, não para aqueles que já estão na igreja, mas para aqueles que também não estão na igreja. Uma pregação, ela é a mensagem. A mensagem é o que é anunciado, é o que é falado. Nós precisamos entender que aqui o texto vai narrar que muitas pessoas não deram crédito à pregação, à mensagem. Muitas pessoas não dão crédito à mensagem. Muitas pessoas também não darão crédito à mensagem. A verdade é que a mensagem, ela é o que precisa ser anunciado. A mensagem é o que precisa ser anunciado acerca do fim. Mas a mensagem é algo que anuncia-se acerca do fim desde o começo, ou seja, desde Adão. Portanto, a mensagem precisa ser pregada, a mensagem precisa ser anunciada. Então, a mensagem é o que fala, é o que se fala. A mensagem é o que se anuncia acerca do que vai acontecer. E não somente do que vai acontecer, mas também acerca do que já aconteceu. Qual é a natureza da mensagem? Eu quero tentar ser breve. Qual é a natureza da mensagem? A natureza da mensagem é a salvação da humanidade. Por isso, é anunciar o fim desde o começo. Pois no começo, o homem, ele perde o seu direito de estar com Deus de forma eterna, mesmo que momentaneamente, pois o final é garantia daquilo que se perdeu no início, a salvação. A natureza da mensagem que não se dá crédito, ou que não deram crédito, a natureza dessa mensagem é salvífica. É a mensagem de salvação. Não somente a salvação, mas também o perdão dos pecados. Essa mensagem de salvação, ela está sendo anunciada desde sempre. Nós vamos ver a mensagem de salvação, ainda que simbolicamente, mas ela está sendo anunciada. Quando Adão peca, a Bíblia diz que Adão fez para ele uma roupa de folhas de figueira. Mas o Senhor foi lá, tirou a pele de um animal, ou seja, matou o animal, tirou as folhas de figueira que Adão tinha feito para ele como roupa e colocou em Adão a roupa confeccionada pelo próprio Deus, mostrando que o que daria para o homem uma veste, e não somente uma veste que cobria a sua nudez,
mas também as vestes que devolvia a ele, as vestes espirituais, era um animal morto. E esse animal morto representa Cristo. Então observe que a mensagem é de salvação. A mensagem, desde o princípio, ela está sendo pregada e a mensagem é de salvação. Nós vamos ver em outros momentos a mensagem sendo pregada. Por que não dizer a mensagem de Noé? Noé pregou dezenas e dezenas de anos. Noé pregou. E qual era a mensagem de Noé? Haverá um dilúvio. E só estarão salvos aqueles que entrarem na arca. A arca que Noé construiu. Veja que a mensagem, ela tem uma natureza salvífica. E o Senhor está mostrando para o mundo acerca dessa mensagem. E aqueles que crescem na mensagem, como diz em João capítulo 16, capítulo 3, versículo 16, que o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o teu Filho para todo aquele que nele crer, não pereça. Ou seja, para aqueles que crescem na mensagem, eles tivessem, de alguma forma, a oportunidade de serem salvos. Noé pregou. Noé anunciou a mensagem, mostrou a mensagem era uma mensagem de salvação, mas não creram. O Senhor, Ele continua com a mensagem. O Senhor falou por diversas formas, por diversas maneiras aos pais, pelos profetas. Nós vemos os profetas pregando salvação. O próprio profeta Isaías, o profeta ao qual nós lemos o texto, que é conhecido por todos nós como o profeta messiânico, o profeta que mais profetizou acerca do Messias, acerca de Jesus. O profeta que anunciou que uma virgem conceberia e daria à luz a um filho. O filho que daria salvação para toda a humanidade, como disse João. O filho que era representado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele que veio para trazer salvação. Nós vemos outros profetas falando acerca dele e mostrando a salvação. Ezequiel, Jeremias, Daniel, todos os profetas, ao profetizarem, falavam acerca daquele que viria para trazer salvação para a humanidade. Mas quem deu crédito à pregação? Quem foi que acreditou na mensagem? A mensagem foi pregada para os antigos. A mensagem foi anunciada para os antigos e não somente para eles. A mensagem também foi anunciada para aqueles que tiveram a oportunidade de ocularmente verem Jesus, andarem com Jesus, desfrutarem dos milagres que Jesus proporcionou para aqueles da sua época. Muitos que viram, que foram beneficiados por esses milagres, quando Jesus pregou uma mensagem mais dura, uma mensagem mais complexa, dizendo: aquele que não come da minha carne e que não bebe do meu sangue não tem parte comigo. Quando Jesus prega essa mensagem, as pessoas abandonaram Jesus e já não queriam mais ouvi-lo. Não queriam ouvir o próprio Cristo pregar, porque a sua mensagem era uma mensagem difícil de ouvir, complexa demais.
o nível muito alto. Quem é que poderá comer a carne dele e beber do teu sangue? Quem é que poderá fazer isso? E por causa disso, muitos deixaram a Jesus, abandonaram a Jesus, e Jesus vai dizer para os seus discípulos: e vocês não irão embora? Não farão como os outros? Pedro vai dizer: para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Então veja que Jesus também pregou para aqueles que estavam ali na sua época, no seu período, mas muitos não acreditaram na sua mensagem. Muitos queriam sim os milagres, muitos desejavam sim o pão que ele multiplicava, o peixe que ele multiplicava, os milagres que ele fazia, mas a sua palavra eles não queriam. O próprio Jesus declarou: vocês me buscam não pelas minhas palavras, mas vocês me buscam por causa dos milagres. Então observe que a mensagem foi pregada, a mensagem da salvação foi pregada, porque essa é a natureza da mensagem. A mensagem precisa ter na espinha dorsal da mensagem, o ponto central da mensagem deve ser salvação para o homem. Qual o objetivo da mensagem? Eu vejo que o objetivo da mensagem, além da natureza da salvação, a mensagem ela tem um propósito, um objetivo. Não somente alguns propósitos, alguns objetivos. Eu elenquei pelo menos 2 objetivos, propósitos da mensagem aqui. O primeiro propósito da mensagem é produzir para o ouvinte que não crer condenação. Observe que quando Noé, ele passa por anos e anos a fio, pregando a mensagem, e muitos não creram na mensagem, a mensagem de Noé produziu condenação para aqueles que não creram, porque aquele que for batizado será salvo. Aquele que crer e for batizado será salvo, e aquele que não crer será condenado. Então a mensagem, ela tem um propósito, ela tem um objetivo de também condenar os que não creem. E observe que a mensagem, ela é para glorificar a Deus e não para honrar o pregador. A mensagem glorifica a Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, a Bíblia vai dizer que tudo é por Ele e para Ele são todas as coisas. Quer comais, quer bebais, quer façais outra ou qualquer coisa, façais para a glória de Deus. Então, se nós fazemos tudo para a glória de Deus, a mensagem, ela é para a glória de Deus. E a mensagem, se ela é para a glória de Deus, a mensagem ela pode não ser aceita. E o pregador, ele deve estar preparado para entender que a sua mensagem, não sendo aceita, ainda assim ela tem um propósito. Qual é o propósito? Condenar quem não crê. Eu sei que essa mensagem é um pouco difícil de engolir, mas é a mensagem de salvação. Observe que Noé pregou por muito tempo e eles não creram, e porque eles não creram, eles foram condenados, morreram no dilúvio, mas aqueles que creram, somente a família de Noé, foram salvos. Observe então que a salvação,
é a natureza da mensagem, mas o objetivo da mensagem é fazer com que aqueles que ouvem a palavra e não creem, eles sejam condenados pela sua incredulidade. A mensagem também tem como objetivo trazer salvação, ou seja, alcançar o propósito daqueles que creem. O ponto central da mensagem é a salvação, mas o objetivo da mensagem é levar aqueles que ouvirem a mensagem a alcançar a salvação. Portanto, como ouvirão se não há quem pregue? É necessário que a mensagem seja anunciada, para que aqueles que ouvirem a mensagem alcancem salvação por meio da fé, alcançada pela palavra. Entenda isso, compreenda isso. O Senhor, Ele não somente nos dá a oportunidade de alcançarmos a salvação, bem como também nos dá condições para receber a mensagem, melhor, ouvir a mensagem, receber a mensagem e ter condições de crer na mensagem. Em João capítulo 16, verso 8, a Bíblia diz que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E o que vem a ser isso? Isso quer dizer que a mensagem pregada, a mensagem anunciada, o Senhor, pelo teu Espírito Santo, dá ao ouvinte condições plenas de, ao ouvirem a mensagem, compreender a mensagem, entender a mensagem, dá a ele momentaneamente a capacidade, a condição de dizer sim ou não, creio ou não creio, quero ou não quero. Nós, em nós mesmos, não teríamos esta capacidade de dizer, quero a Jesus, aceito a mensagem ou não aceito a mensagem. Mas Deus, na sua infinita bondade, na sua infinita misericórdia, Ele não só nos entrega a mensagem, Ele levanta o pregador para pregar, Ele capacita o pregador para pregar, Ele dá unção ao pregador para pregar, Ele dá ousadia para o pregador para pregar, e enquanto o pregador, ele transmite a mensagem, ele dá ao ouvinte a condição plena de ter livre arbítrio, de decidir, enquanto ouve a mensagem, de dizer sim ou não. Se não fosse Deus dar tanto ao pregador a mensagem, não teria mensagem. Se não fosse Deus dar ao ouvinte a oportunidade de decisão, não teria livre-arbítrio. O pecado corrompeu o homem totalmente. O pecado levou o homem à depravação total, de maneira que o homem não voltará para Deus sozinho, ele só vem pela uma ação do Espírito Santo. Ele só vem por uma ação de Deus. Se você ler Atos dos Apóstolos, capítulo 16, e o verso 14, se não me falha a memória, a Bíblia vai dizer que enquanto Paulo pregava, Deus abria o coração do ouvinte. Lídia, a fazedora de púrpura, Lídia ouvia a mensagem. Enquanto ela ouvia a mensagem, diz a Bíblia, que Deus abria o coração dela para entender a palavra, para compreender a palavra. Sabe o que eu estou dizendo? Deus levanta o pregador, dá unção para o pregador, dá sabedoria ao pregador, entrega a mensagem ao pregador. Enquanto o pregador prega, ele ainda abre o coração do ouvinte para crer na mensagem. Mas ainda assim, com toda a ação de Deus, a ação de Deus para quem prega, a ação de Deus para quem ouve, ainda alguém diz, não quero,
não aceito a mensagem. E aí, o pregador messiânico vai dizer: quem deu crédito à pregação? Quem creu na pregação? Quem aceitou a pregação? Quem recebeu a pregação? Então veja que o Senhor, Ele nos dá a salvação, Ele nos dá a mensagem para crer na salvação, Ele levanta o arauto, o pregador, o anunciante para proclamar a salvação. Ele dá ferramentas espirituais para o ouvinte, que enquanto ouve a mensagem, possa ter livre-arbítrio de fato, para crer na mensagem, e aí então ele decidir se quer ou se não quer. Não quer. Nós vemos aqui a ação de Deus, desde o princípio até o fim. Nós não estamos aqui porque somos bons. Nós não estamos aqui porque somos melhores do que os outros que estão lá fora ou que não entraram aqui, mas nós somos simplesmente o resultado de alguém que creu na mensagem. Nós somos o resultado de alguém que, pela bondade e misericórdia de Deus, deu a nós a capacidade de dizer sim ou não. E naquela hora nós dissemos, sim, Senhor. Eu criei na palavra, eu fui convencido pela palavra, eu fui convencido que sou um pecador, eu fui convencido que os meus pecados me levarão ao inferno, eu serei lançado no inferno se continuar da maneira que eu estou, mas a tua palavra me convenceu, o teu Espírito Santo me convenceu, e aí então nós levantamos as nossas mãos e confessamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa alma. Quem deu crédito à pregação? A pregação nos alcançou, a mensagem do Evangelho nos alcançou. Mas a mensagem ter chegado em nós, isso não quer dizer que é o fim. A mensagem chegada em nós é o meio, ainda é o meio do caminho. Pois o Evangelho ainda continua e precisa ser anunciado. É necessário que o Evangelho ainda continue a ser anunciado. E deixa eu dizer para vocês uma coisa. O Senhor, como eu disse há pouco, é o Senhor quem levanta os seus pregadores. É o Senhor quem capacita. É o Senhor quem mune. É o Senhor quem arma os seus soldados. É o Senhor quem envia. É o Senhor quem faz por intermédio deles. E o Senhor está buscando não somente quem crê na mensagem, mas o Senhor também está buscando aqueles que se levantam para proclamar a mensagem. Escute o que eu vou lhe dizer. Escute o que eu vou lhe dizer. A palavra do Senhor diz: grande é o campo, a seara. O campo quer dizer, grande é o local onde precisa-se pregar o Evangelho para essas pessoas. O mundo é o campo. Ele vai dizer, grande é o campo, e poucos são os trabalhadores. São poucos os trabalhadores. E o Senhor vai dizer, rogai ao Senhor da seara. Quem é o Senhor da seara? Deus. Diga comigo, o Senhor da seara, diga, o Senhor do campo é Deus. Ele diz, rogai ao Senhor da seara, para que Ele envie ceifeiros, trabalhadores para a seara. E o que eu quero dizer é que nesses últimos dias da igreja, a igreja precisa de trabalhadores como nunca antes, para anunciar a mensagem. Mas deixa eu te dizer uma coisa, a palavra ali, rogar ao Senhor da seara,
É a mesma palavra usada quando nós clamamos por libertação de alguém. Quando o pai foi pedir libertação para o filho, meu filho pode ser livre? Ele rogou ao pai. E a palavra libertação, a palavra rogar para a libertação, é a mesma palavra usada para rogar a Deus por um obreiro. Sabe o que eu quero dizer? A mesma força, escute isso, a mesma força que Deus usa para libertar alguém endemoniado, é a mesma força que Deus usa para levantar um obreiro. É o mesmo sentido. Rogai ao Senhor, é como se a gente tivesse que orar dizendo: Deus, liberta aquele homem para que ele possa fazer a obra do Senhor. Pastor, mas eu já sou crente, mas ainda precisa ser liberto para pregar. Por quê? Porque a pregação é uma vida entregue ao Senhor. Não são 6 meses, não é 1 ano, não são 2 anos. Eu não começo e deixo quando quero. Eu começo e faço como Paulo: combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Vai até o fim pregando, vai até o fim anunciando. Pastor, mas os problemas vão se levantar. Eu prego com problema. Pastor, as dificuldades virão. Eu prego com dificuldades. Pastor, pessoas vão me abandonar. Eu prego abandonado. Pastor, as pessoas não vão crer na minha mensagem. Pregue sem as pessoas creem. Pastor, eu vou ser rejeitado. Pregue ainda rejeitado. Não se preocupe com o resultado da que as pessoas vão dar a sua mensagem. Pregue a mensagem porque ela é para a glória de Deus. Não creram na mensagem de Noé, mas a mensagem era para a glória de Deus. Então pessoas que às vezes não gostam da mensagem, as pessoas não te aplaudem por causa da mensagem, não importa, procure agradar aquele a quem te chamou. Se a mensagem é para a glória de Deus, o pregador alcançou o objetivo dele. O objetivo dele é pregar para a glória de Deus. E quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Mas o pregador pregou para a glória de Deus. Você não virá a esta igreja para ouvir um coach falar. Você não virá a esta igreja para ouvir aqui palavras que massageiam o seu ego, os seus ouvidos. Mas eu lhe garanto que até Jesus vir arrebatar a igreja, você verá e ouvirá nesse púlpito uma mensagem que glorifica ao nome de Jesus. Uma mensagem de salvação para a tua alma. Pastor, não crerão, mas a mensagem é para a glória de Deus. A mensagem será para a glória de Deus. Então eu vou pegar você aqui e vou te dizer assim, ó, precisa melhorar aqui. Eu vou pegar para você e vou dizer assim: se você não nascer de novo, você não verá o reino de Deus. Você verá eu dizendo para você: é preciso você largar isso. E você não conseguirá largar isso se você não nascer de novo. Enquanto você continuar lutando contra o pecado vai te vencer. Mas quando você de fato nascer de novo, você vencerá o pecado. Enquanto você ficar flertando com o mundo, tentando ser amigo do mundo e não constituir uma amizade profunda com Deus, você não agradará o Senhor. Você ouvirá uma mensagem, e quando você sair daqui, você vai voltar para casa pensando. Você vai voltar para casa refletindo. Você vai voltar para casa dizendo: eu preciso melhorar. Eu preciso melhorar. Por quê? Porque eu quero a salvação da minha alma. A igreja não está aqui para dizer para você que você vai vencer, ainda que você vá vencer. A igreja não está aqui para dizer que você será um grande empresário, ainda que você possa ser. A igreja não está aqui para dizer que você será um multibilionário, ainda que você possa até ser. Mas a igreja está aqui para dizer: há uma mensagem que precisa ser crida, uma mensagem que precisa ser aceita, e essa mensagem é a mensagem de salvação.
Portanto, essa mensagem hoje ela está soando nos ouvidos de todos nós. Nós que um dia fomos alcançados por ela. E nós que precisamos agora ser os porta-vozes, os arautos, os mensageiros, aqueles que recebeu do Senhor a mensagem e a ordenança de pregar a palavra tempo e fora de tempo. Em Mateus capítulo 24, versículo 14, o evangelista escreve dizendo: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e aí então virá o fim. Sabe o que precisa para chegar até o fim? A mensagem. A mensagem será pregada até o fim. Muitas coisas pode ter campo, pode ter importância na sua vida, mas nada pode ter mais importância do que a mensagem de Cristo nos nossos corações. Nada. A mensagem de Cristo, nós temos que receber ela no dia que nós nos convertemos e aceitamos o Senhor. E 5 anos depois, 10 anos depois, 20 anos depois, 25 anos depois, como eu faço 25 anos de convertido o próximo mês, 25 anos depois, a mensagem tem que estar queimando. Eu tenho que estar mais crente, eu tenho que estar mais apaixonado por Jesus. Pastor, mas eu perdi as forças no meio do caminho. A mensagem também perdeu a força dentro de você. Mas pega a mensagem, põe ela de novo no coração. Pegue a mensagem de novo e bota ela no coração. E essa mensagem vai aquecer a sua alma. Essa mensagem te levantará. Essa mensagem te colocará diante de Cristo novamente. Esta mensagem te colocará de joelhos aos pés da cruz novamente. Esta mensagem te colocará como um amigo íntimo do Espírito Santo novamente. Esta mensagem afastará todos aqueles que parecem ser teus amigos e amigas do mundo, mas não são. Essa mensagem te colocará como um porta-voz, uma porta-voz de Cristo, um evangelista, uma evangelista do Senhor. O evangelho será pregado em todo o mundo, e então chegará o fim. Gerações e gerações se passaram, e em cada geração houve uma colheita. Assim como nesta geração está havendo uma colheita. Houve uma colheita na geração de Cristo. Houve uma colheita na geração apostólica. Houve uma colheita na patrística, ou seja, uma colheita no período dos pais da igreja. Houve uma colheita depois da Idade Média. Houve uma grande colheita. Grandes pregadores se levantaram e houve uma grande colheita. E quando chegar o fim, depois que o evangelho for pregado em todo o mundo e chegar o fim, todas as gerações se encontrarão como um só povo. Como um só povo, em uma só voz, em um só lugar, nós nos apresentaremos diante do Todo-Poderoso. Nós nos apresentaremos diante daquele que é o Criador de todas as coisas.
e nós o veremos face a face. Ei, mais um poucochinho de tempo, e aquele que há de vir virá, e não tardará. Quantos estão esperando pelo grande dia do Senhor, o dia que o Senhor virá buscar a tua igreja, e todas as gerações se encontrarão, e em um só coro nós louvaremos ao Senhor, dizendo: Santo. Nós nos ajuntaremos aos 24 anciões, e nós nos ajuntaremos e louvaremos ao Senhor, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor, aleluia. E nós diremos: nós chegamos aqui porque a mensagem foi pregada. Fique de pé, por favor.